Bom dia, planeta Terra. Vamos continuar aqui com nossos encontros, falando de O 100, um Curso em Milagres, linha a linha. Estamos nessa jornada. E nós estamos agora no nosso quinto encontro. Estamos falando lá do prefácio, o que diz, né? O que diz um Curso em Milagres. E o prefácio fala, sobretudo, de percepção, diferenciando conhecimento da percepção, e fazendo a distinção da percepção verdadeira, que é aquela que o Espírito Santo introduz em nós, e a percepção falsa, que é a nossa percepção do dia a dia, a percepção do falso eu, do ego em nós. E o conhecimento, quando nós adentramos ao indizível, à lei do amor, à unidade, aquilo que não pode ser aprendido, porque já é tudo, tá bom? Então, nós vamos continuar nessa missão de entender melhor o que é essa conquista da percepção verdadeira. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente dar uma olhada. Bom, agora estou aqui pequenininho do lado de vocês e nós vamos ler essa parte que está em azul. Esse é o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, fala assim, ó. Quando foste aprisionado no mundo da percepção, sim, nós somos aprisionados neste mundo egóico da interpretação, da percepção, né, pautada no sistema de pensamento do ego, de escassez, de culpa, de medo, de pecado, né? Então, quando foste aprisionado neste mundo da percepção, aprisionado por quem? Por nós mesmos, quando nós decidimos acreditar na mentira da separação. Portanto, é um aprisionamento no sentido de autorresponsabilidade. Nós podemos escolher de novo, tá bom? Não é que alguém externo, algo externo nos aprisionou, não é isso. Nós mesmos estamos nos aprisionando aqui nessa percepção falsa. Quando foste aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Sonho, uma simulação, um jogo, que acontece tudo dentro da mente do Filho de Deus, que sonha, um sonho. Não podes escapar deste sonho sem ajuda, porque tudo que os teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Sim, gente, nossos olhos apenas testemunham a realidade do sonho, ou seja, a falsa realidade do sonho. Por isso que nós acreditamos nele. Então nós precisamos de uma ajuda externa. Uma ajuda não é uma ajuda externa, é uma ajuda interna. É o Espírito Santo em nós, que é a nossa mente correta, a memória da nossa verdadeira identidade. Nós temos que dar um passo atrás com o ego e adentrar a essa mente correta do Espírito Santo para corrigir nossa percepção, saindo da percepção falsa do ego para a percepção verdadeira, que ainda é um sonho, mas já é um passo à frente, para só então adentrar ao conhecimento, ao mundo de Deus, o mundo de qual nunca saímos, o mundo do conhecimento. Não pode escapar sem ajuda, porque tudo que os teus sentidos mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Sim, gente, os nossos sentidos, o nosso corpo, foram feitos, fabricados pelo ego. Então, eles foram programados só para ver o que o ego quer que nós vejamos. Tá bom? Então, nós precisamos, quase como um vírus que vai hackear todo esse hardware, né? Esse corpo, este sonho do ego, um vírus, que eu vou chamar de Espírito Santo, esse sistema de pensamento, que vai hackear e vai usar tudo que tem aqui, que o ego fez para seu próprio propósito, vai transformar tudo isso aqui num tabuleiro neutro para nos levar a uma nova interpretação, que vai nos colocar lúcido neste sonho, neste jogo, nessa simulação. Nós vamos tornar a consciência de que tudo é um jogo, tudo é um sonho, para só então, próximo passo, pela graça de Deus, despertar para o conhecimento, tá bom? Então nós precisamos dessa ajuda. Deus forneceu a resposta com R maiúsculo. Deus forneceu, Deus não adentrou neste sonho para não dar realidade a ele, mas ele forneceu a resposta, que é o Espírito Santo em nós. O único caminho para a saída do sonho. O verdadeiro ajudante. Quem é o verdadeiro ajudante? É o Espírito Santo em nós. Aí lá em cima, lá, em azulzinho, na segunda coluna, temos lá
A função da sua voz, do Espírito Santo, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre dois mundos. O mundo falso, o mundo ilusório, o mundo dos sonhos, para o mundo real, que ainda é o mundo dos sonhos, mas é o mundo do sonho perdoado, onde você não dá mais realidade, tá bom? Então, a função da ssua voz, seu Espírito Santo, é ser o mediador entre dois mundos. Aqui eu vou interromper a tela para mostrar para vocês uma outra tela, para vocês entenderem melhor a diferença entre percepção falsa, percepção verdadeira, os dois dentro do sonho e o conhecimento, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela com vocês. Olha só, gente, olha só. Tá vendo aqui que eu escrevi, ó, na primeira linha, percepção falsa. Vamos dar um exemplo de percepção falsa? Percepção é o mundo dos sonhos, tá bom? Mundo egóico. A percepção falsa é quando você vê, por exemplo, um ataque. Você é criticado por alguém, alguém rouba alguma coisa sua e você vê isso como um ataque. Por quê? Porque você está identificado com o ego e você se identifica com o corpo, você acha que é um corpo, você acha que pode sofrer perda. Então, você vê ataques, tá bom? E qual é a correção dessa percepção que o Espírito Santo vai nos dar? Aí vem para essa segunda linha, a percepção verdadeira. O ataque vira o quê? Um pedido de ajuda. Bom, para o Espírito Santo só existe dois tipos de comportamento possível neste sonho. Ou você expressa amor, ou você expressa uma dor, expressa um pedido de ajuda, tá? Então, essa é a correção no sonho, onde você via ataque e sofria todas as afetações de se sentir atacado, agora você vê um pedido de ajuda, e isso faz com que você permaneça na paz, com mais discernimento para agir na situação. Isso ainda dentro do sonho. E o que seria o conhecimento, com C maiúsculo? Aí o conhecimento já é fora da percepção. Aí você está no mundo da unidade, do ser, e eu escrevi aqui a palavra quietude, tá bom? Quietude. Você já saiu dos pensamentos de ataque para o pensamento de pedido de ajuda, e agora você está na quietude do teu ser, onde você não vê separação entre você e o seu irmão e Deus, tá bom? É interessante saber essa diferença, essa distinção. Lembre-se assim, ó. Beber uma água aqui. A percepção falsa, a percepção ela pode ser pensamentos bons ou pensamentos maus, tá? Pensamentos de bloqueio à verdade, que são os pensamentos maus, os pensamentos de dor, e os pensamentos bons, também a percepção falsa, quando é um pensamento que é uma sombra, dificulta a tua visão. A gente vai dar um exemplo aqui, ó. Bom, já que eu falei isso aí, eu vou nesse terceiro quadrinho e depois a gente volta lá. Olha só, percepção falsa. Vamos dar um exemplo? Percepção, eu estou feliz por causa. Bom, veja que esse é um tipo de pensamento bom. Estou feliz. Legal, positivo. Bom, mas o curso Milagres nos lembra que os pensamentos bons também nos aprisionam. Os sonhos que nos agradam também nos aprisionam, porque eles ainda não são pensamentos reais, ainda não são a percepção verdadeira. Então, pensamentos bons e pensamentos maus podem estar dentro da percepção falsa. Então, eu estou feliz por causa. Qual o problema desse pensamento? Bom, você está condicionando a sua felicidade a algo, tá bom? Então você estar, o verbo estar, é um verbo de quem está no jogo, está na batalha. Então, aqui está a armadilha. Por causa, há uma condição externa, algo externo é a causa do meu sentir feliz, tá bom? Esta é falsa. Qual é a percepção verdadeira logo abaixo? Sou feliz, porque a felicidade é um atributo do teu ser. Ela não depende das circunstâncias externas. Essa é uma percepção verdadeira que o Espírito Santo vai nos trazer, tá bom? Diante de uma situação, eu estou feliz por causa do Natal, tá chegando. Eu sou feliz, porque meu ser é completo, eu fui criado por Deus completo, eu sou feliz, tá bom?
É claro que eu posso surfar na, na alegria do Natal, na alegria das coisas acontecerem conforme a gente prefere. Tudo bem, surfar, não há nada de errado nisso. Mas saiba a verdadeira causa do teu sentir. Quem você é. Você é a própria felicidade. As coisas externas não são a causa do teu sentir. A causa do teu sentir são tuas crenças, teus pensamentos, tuas escolhas em que acreditar. Tá bom? Então, vendo aí a distinção dentro do sonho, da percepção falsa para a percepção verdadeira, olha aqui que eu dei exemplo do conhecimento. Quietude, mais uma vez, quietude, unidade, amor. Só sou. Não é nem sou feliz. Sou. Tá bom? É aqui na unidade. Sou com Deus. Sou um com Deus. Tá bom? Aí o conhecimento é nessa quietude, neste instante santo. Vamos ver um outro exemplo, só para fechar? E voltar lá no nosso linha por linha? Olha só. Percepção falsa, perda. Ah, sofri uma perda. Perdi dinheiro, perdi, né, roubaram alguma coisa de mim, perdi um ente familiar, por exemplo, né? Qual é a percepção verdadeira? A segunda linha. Nada real pode ser ameaçado. Nada real pode ser ameaçado. Você não pode perder nada, porque tu já és tudo, tu não tens tudo, tu é tudo, porque Deus te criou completo. Nenhum ente querido pode ser perdido, porque nós somos todos um, e não tem como perder aquilo que está unido a ti e a Deus. Bom? Então, o Espírito Santo vai nos tirando da falsa percepção de perda e nos colocando na percepção verdadeira de que nada real pode ser ameaçado. Tá bom? Vamos voltar lá para o texto. Depois a gente vai ler uma prática para trabalhar de maneira bem tranquila essa mudança de percepção. Deixa eu interromper aqui. E vou voltar agora aqui com vocês a transmitir de novo o prefácio lá, o que diz o curso Milagre, onde nós paramos. Continuando aqui, nosso projeto linha por linha. Vamos ver o que diz aqui. Então, o Espírito Santo é o mediador entre os dois mundos, a percepção falsa e a percepção verdadeira. Ele é o mediador. Bom, ele, o Espírito Santo, pode fazer isso porque se de um lado ele conhece a verdade, de outro também reconhece as ilusões. O Espírito Santo sabe que nós acreditamos em ilusões, acreditamos em corpos, em mágoa, em pecado, em culpa, em medo. Ele conhece as duas. Então, como ele conhece, ele é o nosso guia. Ele reconhece as ilusões, mas não acredita nelas. Qual é a diferença do nosso ego? O nosso ego acredita nas ilusões, né? O que tira a gente do centro, o que tira a gente da paz, não são os pensamentos, mas é o nosso acreditar nos pensamentos. Então, nós acreditamos nos pensamentos egóicos de escassez, de culpa, de medo. E o Espírito Santo não acredita nesse pensamento. Ele vê, ele sabe, mas não acredita. E o Espírito Santo é nós mesmos. Uma parte de nós com lucidez, com discernimento, que sabe diferenciar ilusões de realidade. Aí termina aqui no finalzinho aqui desse texto que está em azul, a meta do Espírito Santo é ajudar-nos a escapar do mundo de sonhos, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e desaprender nossos erros. Então, gente, qual é a nosso desafio aqui? Reverter nossos pensamentos, desaprender a mentira do ego, reverter nossos pensamentos. Com quem a gente vai fazer isso? Com o Espírito Santo que está dentro de nós, que é nossa verdadeira identidade. Tá bom? E como é que a gente vai reverter esses pensamentos? Por isso eu vou trazer um plus aqui pra gente, tá? Vamos trabalhar um pouquinho a lição número 10, que fala assim, ó, os meus pensamentos não significam nada. Esse é um exercício do livro de exercício. Meus pensamentos não significam nada. É um tipo de mentalização que a gente faz para sair do ego e adentrar o Espírito Santo, sair da ilusão e adentrar na realidade, no amor que somos. Vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Olha só, eu trouxe aqui uma tabelinha
com essa lição para a gente estudar juntos. Olha eu pequenininho aqui. Então, a lição 10 é: meus pensamentos não significam coisa alguma. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Primeira linha aqui, ó. O que diz? Meus pensamentos vêm de fora do meu ser. Vêm do falso eu, vêm de fora do meu ser. Todos os meus pensamentos vêm de fora do meu ser. Vêm do falso eu. Vêm da mentira sobre mim mesmo que aceitei. Vem do ego. Então, gente, todos os nossos pensamentos, todos, vêm de fora. Tá bom? Aí a setinha nos joga no segundo lugar. Esses pensamentos, que não significam nada, eles não vêm de dentro. Deixa eu até tampar aqui para a gente concentrar aqui, ó. Bem aqui embaixo. Estes pensamentos. Deixa eu ver o que acontece. Olha. Tá, ó. Meus pensamentos, esses pensamentos, não vêm de dentro. Não são pensamentos com Deus. Estou aqui na segunda coluna. Não são pensamentos com Deus. Não são pensamentos com realidade. Então, há dois tipos de pensamentos. Os pensamentos com Deus, que são os pensamentos reais, e os meus pensamentos do dia a dia, automático, do ego, que é a percepção falsa, tá bom? Então, é por isso que os meus pensamentos não significam nada, porque eles vêm de fora, vêm do falso eu. O que mais? Vamos entender melhor? Vamos para essa segunda linha aqui agora. Ó, o que sou não é afetado. Ó, estou sublinhando aqui. O que sou, o meu ser, que sou o espírito, não é afetado por meus pensamentos. Meu valor é garantido por Deus e eu sou imutável. Não é afetado pelos meus pensamentos de sonho. O meu ser, o que sou, meu ser não foi pensado por mim, não foi criado por mim. Por isso que ele é imutável, não pode ser ferido, tá? Meus pensamentos não me definem. Os meus pensamentos como é que não me definem. Eu não sou meus pensamentos. Por isso que os meus pensamentos não significam coisa alguma. Eu não sou meus pensamentos egóicos, tá? E o que a setinha nos empurra para o lado que diz? Mas eu vejo, sinto e experimento meus pensamentos mentirosos sobre mim mesmo, como se fossem reais. Porque eu acredito nesses pensamentos do ego. O ego é tipo um script, um robozinho que faz o que a gente programou ele para fazer, que é nos mandar pensamentos egóicos de escassez, de pecado, de culpa e de medo. Então, esse script fica jogando pensamentos. E a gente pode acreditar ou não nesses pensamentos, mas nós acreditamos nesses pensamentos. E por isso que a gente acredita, mesmo sendo pensamentos falsos, mesmo que sejam pensamentos que não alteram o meu ser, que é imutável e completo, mas por acreditarmos nesses pensamentos, nós nos sentimos, nós experimentamos o que essa narrativa nos diz sobre nós mesmos, essas mentiras. Então, qual é o trabalho nosso aqui? É aprender a não acreditar nesses pensamentos que nos chegam, tá bom? Por isso, a lição fala: meus pensamentos não significam coisa alguma. Não são pensamentos com Deus, não são pensamentos de comunhão com Deus, tá bom? Eu estou na percepção falsa. Vamos para a terceira linha, que diz assim, ó. Eles são pensamentos, estou falando dos pensamentos falsos, estou falando aqui, ó, nossa tabelinha, estou falando desses pensamentos que não têm significado. Eles são pensamentos de passado, ou seja, pensamentos de separação e pecado, projetam apenas culpa, caos, medo, tá bom? É por isso que esses meus pensamentos não significam nada. Eles estão pautados num passado mentiroso, de uma separação que nunca aconteceu, de um pecado que não existe, de uma culpa que não existe. Então, tudo que nós vemos fora é uma projeção dessa mentira. Por isso que meus pensamentos não significam nada. Por isso que o Espírito Santo nos convida para vir para esse lugar de silêncio, de quietude, onde a gente não acredita mais nas narrativas do ego. A setinha nos empurra aqui para o lado. Esses pensamentos não retratam a realidade do agora no sentido da presença do agora, de quem sou, não retrata a realidade do instante santo.
Esses pensamentos não retratam a realidade amorosa do teu ser, do meu ser, tá bom? Portanto, não existem. Se eles não retratam a realidade, eles não existem. Nossos pensamentos são um quadro em branco. São pensamentos em branco, sem significado nenhum, porque eles não falam do nosso ser amoroso. Não fala da verdade una, que é o amor que somos. Por isso, gente, que a lição diz que nossos pensamentos não significam nada. Para um pouquinho, vê a procissão de pensamentos desfilando e sorria para eles gentilmente. Eles não significam nada, tá bom? Porque não é um pensamento com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, que fala do teu ser. São pensamentos que falam de um eu falso, de escassez, de perda, tá bom? Vamos lá para baixo, essa linha agora aqui, ó. Com essa procissão de pensamentos passados, pensamentos automáticos, subjetivos, de separação, de pecado, de culpa, com pensamentos de fora, não existente. Então, tem toda uma procissão de pensamentos, vários motivos para eles serem vistos como não reais. Por eles serem não reais, né? Não estás, de fato, pensando nada. Não está pensando de fato. Gente, quando nós estamos pensando, nós não estamos pensando. Nós estamos com ego. Nós estamos em branco. Tá bom? Não estás pensando de fato. Sua mente está em branco. Eu tenho uma notícia para te dar. A sua mente está em branco. Todos esses pensamentos que nos afligem ou que nos colocam num prazer, mas sempre condicionado a algo externo. Você não está pensando em nada. Sua mente está em branco. Tá bom? O que vês é uma projeção do nada, seus pensamentos projetados, pensamentos ilusórios projetados. O que vês é uma projeção do nada, portanto você não vê nada. Tudo que nós vemos fora está contaminado com a nossa percepção falsa do ego. Portanto, você não vê nada, apenas ilusões projetadas em um tabuleiro neutro, um jogo neutro, um mundo neutro. Palavras de um curso de milagres, o mundo é neutro. Essa é a interpretação que o Espírito Santo nos dá. Tudo é neutro, tá bom? Então ele vai reinterpretar agora o que o ego fez. É claro que o ego não fez com uma neutralidade. Tudo que o ego fez foi para testemunhar a separação. A exemplo deste corpo, separado dos outros corpos. Mas agora que a gente dá um passo para trás, não acredita mais nesses pensamentos, o corpo passa a ser algo neutro, em que o Espírito Santo dá uma nova interpretação. Corpo, o Espírito Santo chama agora de meio de comunicação para Deus. Tá bom? Então, olha só. Lembre-se que eu estou falando da lição 10. Meus pensamentos não significam nada. Então, o que cabe a nós? Investigar nossos pensamentos, investigar a procissão de pensamentos desfilando e reconhecer que nada penso e nada vejo, de fato. Eu não compreendo nada. Reconhecer que os meus pensamentos narram sobre mim, reconhecer que os meus pensamentos, que os meus pensamentos narram sobre mim, sobre os outros, sobre o mundo, não significam nada. Existe um grande narrador aqui narrando o mundo para a gente, que é o ego. E nós podemos sorrir para esse narrador. Não significa nada o que ele está dizendo. E a seta nos põe para outra linha aqui, ó. Essa investigação e esse reconhecimento, essa investigação dos teus pensamentos que você faz não com o ego, mas com o Espírito Santo. Você olha para essa dinâmica do ego. Isso me libera de tudo que acredito agora. Tem todo um sistema de crença que acredita agora. Isso me libera. Esta auto-observar com o Espírito Santo me libera. Isso me põe em contato com o meu ser silencioso, observador, onde não há crenças. Dentro do instante santo, onde a narração é substituída pela quietude. Aí você está quieto agora, fora da narrativa do ego. E olha que continua falando. Podes não narrar e seguir sendo. Podes abrir mão da narração. O ego é parte de nós mesmos. Nós podemos abrir mão da narração,
ou pelo menos não acreditar nessa narração e seguir sendo com S maiúsculo, seguir no teu ser, unido a Deus e a todos os seres. Podes não narrar e seguir sendo. Esse é o pré-requisito para a visão verdadeira. Você vem para esse silêncio, por esse instante santo. Os meus pensamentos não significam nada. Olhe com Jesus para os seus pensamentos e desfrute o saber de que tu não é nenhum destes pensamentos. Tu não é isso que estás dizendo para ti mesmo. Desfrute o sabor de saber. Desfrute o sabor de saber que nenhum desses pensamentos tem significado algum. Eles não têm significado algum, gente. Tá? Todos esses pensamentos não significam nada. Então você adentra, sai dessa percepção falsa para a percepção verdadeira com o Espírito Santo, de que você não é um corpo, é um espírito livre, de que você não sofre ataque, mas pedidos de ajuda, que você não pode sofrer perda, que tu já és completo, e o que é real não pode ser ameaçado. Aí você vem para essa percepção verdadeira, aí dá um passinho a mais no silêncio, na quietude, e você sai dos pensamentos, simplesmente desfruta da plenitude do teu ser. O teu valor é garantido por Deus. Você já não está condicionado à tua felicidade às coisas externas, mas a realidade do teu ser, a paz és tu, a felicidade és tu, são atributos do teu ser. É no silêncio, na quietude, que a gente experimenta isto. Por isso a importância da mentalização. Meus pensamentos não significam nada. Tá bom? Vamos navegando o 100 linha por linha. Estamos agora no prefácio, no meio do prefácio, na parte o que diz um curso de milagres. É uma síntese, um resumo de um curso de milagres. Por isso a importância desse prefácio. Em verdade, cada linha que a gente estuda do curso, ele sintetiza o curso inteiro. Para que a gente possa, no final, inclusive, abandonar o próprio curso, abandonar a própria ideia da percepção verdadeira, para entrar no verdadeiro saber, que é o conhecimento, que não pode ser aprendido, simplesmente é atributo do nosso ser, é quem nós somos, o próprio conhecimento, o amor que não pode ser explicado. Tá bom? Vamos juntos?